Olá, pessoal. Gravaremos agora o capítulo 12, que fala um pouquinho sobre o artigo de opinião. Bullying, não. A sociedade está cheia de pessoas intolerantes que discriminam, ofendem os outros simplesmente por serem diferentes. Vamos fazer do mundo um lugar melhor, respeitando e acolhendo a todos, sem distinção. Certo? Então, ele também vai dar início a uma conversa sobre o bullying, certo? Aí nós temos a imagem de crianças, né? A sombra de crianças coloridas ao longo da página, né? Dando a ideia de que realmente somos diferentes. Temos que respeitar uns aos outros. E aí ficam algumas questões aqui para vocês pensarem, refletirem um pouquinho. Você sabe o que significa o termo bullying? Você já presenciou cenas de bullying em seu dia a dia? Como você reagiu? E, na sua opinião, por que as pessoas têm esse comportamento? Certo? Aí, seguindo para a página seguinte, nós temos que a internet é uma ferramenta de comunicação muito poderosa. Por meio dela, estamos conectados o tempo todo, seja pelas redes sociais, pelos canais que acessamos. O fato é que as informações, elas chegam até nós muito rapidamente e em grande quantidade. Mas será que tudo é benéfico nesse universo virtual, né? Então nós vamos ver agora, a seguir, um artigo de opinião, certo? Um artigo de opinião que diz: quem aguenta tanta opinião e intolerância nas redes sociais, né? Então ele vai tratar um pouquinho desse assunto, né, sobre o bullying, que ainda, infelizmente, é muito visto nos dias de hoje, principalmente virtualmente, certo? Hoje nós temos muitos problemas, grandes problemas com o bullying feito pela internet, né, que é conhecido como cyberbullying, certo? Esse artigo de opinião, ele foi escrito por um jornalista, o Paulo Silvestre, quem aguenta tanta opinião e intolerância nas redes sociais, certo? E ele escreveu esse seu artigo dentro do jornal O Estadão, certo? Que é o meio pelo qual alguns artigos aparecem, certo? Pelo jornal, pela revista, certo? O Estadão é um jornal brasileiro, fundado em 1875 na cidade de São Paulo. É muito conhecido no Brasil inteiro e nele são veiculadas notícias, reportagens, matérias de variados assuntos, nos formatos impresso e também digital, né? E um artigo de opinião, ele é basicamente formado por uma introdução, que é o primeiro parágrafo, muito dificilmente o segundo, e ele apresenta o assunto a ser desenvolvido naquele artigo. Depois tem o desenvolvimento, que é a apresentação das ideias com o objetivo de convencer o leitor a respeito de que o ponto de vista de quem está escrevendo é que seria o ideal, né? Ele está querendo trazer o leitor para que faça parte dessa opinião que ele compartilha. E a conclusão é a apresentação, em geral, de uma solução para o problema. Se não uma solução, algo que possa amenizar, né, os problemas do artigo. Né? No caso deste, amenizar o bullying ou o cyberbullying, certo? Então, depois nós veremos no texto exatamente onde está a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Isso é a formação de um artigo de opinião, certo? Ó, então, aqui a parte teórica, o artigo de opinião é um gênero argumentativos, né? Porque eu vou usar de argumentos para convencer o meu leitor de que o meu ponto de vista é o ideal, cujo objetivo é convencer o leitor, ó, acabou de falar, por meio dos argumentos a respeito de determinado assunto. Ele é organizado em, como eu já tinha dito anteriormente, a introdução, que apresenta o assunto, o desenvolvimento, que apresenta o argumento,
com o objetivo de convencer o leitor, e a conclusão, que apresenta geralmente a solução para o problema, ou a amenização do problema, como a Pro falou, e frequentemente predomina-se o registro formal, tá? Então aqui eu peço que vocês façam o contorno dessa caixinha, tá bom? Aí no livro de vocês também, porque a definição teórica de artigo de opinião é importante para você ir memorizando o que é e também para ajudar você a fazer o estudo do capítulo lá no finalzinho, tá? Tipos de argumentos. Então, como a Pro falou, esses artigos de opinião, eles possuem os tipos de argumento, algum argumento para convencer o leitor daquilo que ele está lendo, né? E nós temos dois tipos deles, o de autoridade e o de exemplificação. O artigo de autoridade, gente, ele vai citar a fala de um especialista, de alguém que conhece muito bem o assunto. Por isso que ele coloca a palavra, né, de alguém que é autoridade no assunto. Isso faz com que o texto dele fique convincente e também gere no leitor uma certa confiança para que ele saiba que o que o articulista está escrevendo é realmente verdade e convence-nos porque tem a fala de uma autoridade, tá? E também ele pode usar o argumento de exemplificação, certo? Que é quando ele relata alguns casos que coincidentemente tem a ver com o assunto, né, que ele está escrevendo no seu artigo de opinião. Então, ele usa de exemplos para convencer o leitor de que aquilo não é legal fazer, ou, né, no caso do bullying, ou, por exemplo, se ele estiver falando sobre um artigo científico, por exemplo, né, um artigo de opinião mais voltado para a ciência, ele vai usar exemplos de coisas que deram certo para tentar convencer o leitor, certo? Então, olha, foi possível perceber no texto, né? Vocês irão perceber depois da leitura, que a autora ela dispôs de dois tipos de argumento para fortalecer a sua posição, a favor da vacinação e se opor às fake news, que tem gerado muita desconfiança na população. E ao citar a revolta da vacina, a jornalista recorreu a um exemplo da história do Brasil para mostrar que o mito em torno da vacinação não é uma novidade, né? Então ele vai trazer nesse texto também essa questão da vacinação ou não das pessoas que hoje ainda temos muitas contrariedades a respeito de vacinas, certo? Então, ela usa o argumento de exemplos e também o de autoridade nesse tipo de texto que ela escreve, né, no artigo de opinião. Pode acontecer isso? Pode. Eu posso escrever o meu artigo com um tipo só de argumento, ou eu posso usar outros. Nesse caso, ela usou os dois, né? O de exemplificação e o de autoridade, certo? Então, ó, o argumento de exemplificação, ele recorre a fatos que tenham relação de semelhança com a posição defendida pelo autor, visando aumentar a credibilidade, ó. Todos vão acreditar, vão confiar na opinião do jornalista, do articulista, de quem está escrevendo o artigo de opinião, e tornar o seu discurso mais convincente, tá? E a jornalista, ela também citou no seu texto um comentário da pesquisadora de área de vacinação. Então, ela falou com uma pessoa da área de vacinação, então é uma autoridade. Isso, ó, o argumento de autoridade, ele consiste em apresentar a opinião dos especialistas, dos estudiosos, dos pesquisadores do assunto, com o objetivo de dar mais sustentação às ideias apresentadas e mais credibilidade ao texto. Então, gente, tanto um quanto o outro é para dar credibilidade, para ele ficar um texto confiável para o leitor, tá? Então, olha, até a página 74, depois na 75, nós temos um pouco mais de exercícios, já dá para que vocês façam os exercícios, tá? Dos dois textos, tá?
E a Pro já vai aproveitar essa videoaula para explicar um pouquinho sobre o advérbio, tá? O advérbio é uma classe gramatical, tá? Assim como o verbo, o pronome, o artigo, nós vamos conhecer agora o advérbio, certo? O advérbio, ele tem a sua função principal, que é mudar o sentido de um verbo, tá? Então, depois que a Pro explicar, vocês também terão condições de fazer a página 76 e essa, ó, 77, tá? Ó, os advérbios, eles são palavras que acrescentam a um verbo, pode ser também a um adjetivo ou a outro advérbio, uma circunstância. E essa circunstância pode ser de tempo, de modo, de lugar, de companhia, entre outros. Nós vamos ver uma tabela a seguir, onde você vai conseguir visualizar todos os tipos de advérbios presentes nessa classe gramatical, tá? Os advérbios são palavras invariáveis, ou seja, ela pode ser usada tanto para o masculino quanto para o feminino, e a frase pode estar tanto no singular quanto no plural, tá? Então, ó, os advérbios, eles são palavras invariáveis, certo? Ela não muda, ela sempre vai ter, por exemplo, muito, sempre vai ser muito, independente se é uma frase feminina, masculina, se está no singular ou no plural, tá? Os advérbios podem ser formados por uma palavra, como hoje, quando, ou por duas, que a gente chama de locução adverbial, certo? Nesse caso, temos as locuções adverbiais, veja só o exemplo. Então, ó, um exemplo aqui de advérbio comum, né? Eu estou muito feliz, tá? Então, ele aumentou, né, a expressão do feliz, bom? E aqui, ó, nós temos dois advérbios. Aqui é advérbio de lugar. Exatamente, né? Outro advérbio. Ele ficou exatamente aqui. Então, ó, aqui nós temos o exemplo de locução, que é quando é formado por mais de uma palavrinha, tá? Ó, não haveria aula no período da manhã, tá? Então, é uma locução adverbial de tempo. Ontem avisaram na escola. Locução adverbial de lugar, certo? Então, como a Pro falou, existe a classificação dos advérbios, que nós veremos aqui na página 78, que são as palavrinhas mais utilizadas para estar demonstrando as circunstâncias, de modo que são bem, depressa, assim, pior, rapidamente, regularmente, com cuidado. Lembrando, aqui nós temos as principais palavras, tá bom? Podemos encontrar outras? Sim, aqui são as mais usadas. Advérbio de tempo. Hoje, cedo, tarde, sempre, agora, depois, à noite, pela manhã. Lugar. Aqui, ali, lá, longe, perto, acima, na esquina, em casa, no teatro, de longe. Intensidade. Muito pouco, quase, demais, mais, menos, em excesso. Afirmação. Sim, certamente, realmente, com certeza, sem dúvida, de fato. Negação. Não, jamais, nem, tampouco, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Dúvida. Talvez, provavelmente, acaso, possivelmente, quem sabe. E causa de fome, com calor, etc. Tá? Então, olha, aqui a tabelinha também importante, tá? Então, vocês podem fazer o contorninho nessa tabela também, para que vocês respondam os exercícios e consulte a tabela quando necessário, né? Porque não é assim de uma vez que vem todas as circunstâncias na nossa memória. Então, a gente vai consultando aqui, ó, para saber se essas circunstâncias vão indicar modo, tempo, lugar, intensidade, etc. Tá? Então, ó, mais uma página que pode ser completada os exercícios, 78, tá? 78 só. Então, ó, da página lá do começo da unidade até aqui, você já pode responder. Só que a Pro não vai pedir tudo de uma vez, tá bom? Eu vou pedindo aos poucos na aula online. E aí você vai seguindo as orientações lá em atividades, que aí você fica
certo de quais páginas que você tem que fazer para a nossa próxima aula online e depois a Pro vai aumentando esses exercícios, tá bom? Para que vocês façam aos poucos, tá? Então, ó, dessa página 66 até a última que nós vimos, a 78, né? Você já vai poder fazer, mas é lógico, não dá para fazer tudo de uma vez. Então, a princípio, vocês vão ler esse texto, tá? Da página 68 e 69, vão responder as questões da página 70, 71, 72 e 73, tá? Porque aqui trata de argumentos. 73, 74 tem mais um exercício, ó. Então, da 70 a 74, tá bom? A princípio é isso, aí depois que a gente fizer a conferência dos exercícios, aí a gente aumenta aí essa gama de exercício para vocês fazerem, tá? Então, até a aula online e obrigada.